Fala galera, Edinho aqui. Como é que vocês estão, hein? Espero que estejam todos bem. Bom, hoje eu tô gravando aqui mais uma vez, cara, na segunda-feira, porque final de semana eu viajei e na viagem, cara, não consegui gravar. Eu sempre gosto de gravar no final de semana, ou até na sexta, um pouquinho antes, que aí dá até pra eu editar na calma, tranquilinho, pra ficar bem feito. E só que esse final de semana eu acabei viajando e não deu, cara, não deu pra gravar. Tô gravando hoje de novo na segunda-feira pra tentar entregar ainda hoje, tentar postar ainda hoje esse vídeo, tá bom? E sobre o que eu quero falar hoje nesse vídeo, galera? Eu quero falar sobre uma paradinha que sempre esteve muito presente na minha cabeça. Eu costumo dividir, cara, o mundo, as pessoas, em dois tipos de pessoas, os sonhadores e os realizadores, né? E que tipo de divisão é essa que eu faço? É o seguinte, mas calma aí. Antes de eu ir para o assunto, eu quero pedir para vocês o de sempre, galera, por favor, sigam aí o canal para ajudar o amigo aí, o canal do amigo tá crescendo devagarzinho, mas tá crescendo devagar e sempre. Clica no sininho das notificações aí para chegar sempre para vocês quando o vídeo sair e deixa o like, valeu? Então vamos lá, né? Vamos lá falar sobre esse assunto aí que eu senti vontade de falar. E do que se trata, né? Essa divisão. Como é que eu definiria essa ideia de sonhadores e realizadores aqui? E deixando bem claro, tá? Essa definição é a definição pessoal, tá? É coisa minha. É a forma como eu vejo o mundo, tá bom? O que seriam os sonhadores? Os sonhadores seria aquela galera, cara, que tem uma ideia na cabeça, pinta uma ideia na cabeça e ela quer colocar em prática aquela ideia, na verdade. Ela quer colocar em prática e aquela ideia, cara, o sonhador geralmente ele é um pouco cabeça dura. Ele tem aquela ideia e ele visualiza o mundo da forma perfeita que ele imagina que é. E ele não arreda o pé nem um centímetro de nada daquela ideia. Ele tem a ideia toda prontinha e ele quer fazer tudo daquele jeitinho, sabe? Ele não aceita intromissão nenhuma, ele não aceita ninguém dar ideia, palpite nenhum na ideia dele, e ele quer fazer exatamente naquela linha ali que ele imagina que seja certo, que seja correto, que seja a melhor forma de fazer, né? E os realizadores? O que seriam os realizadores? Os realizadores seriam aquelas pessoas que têm uma ideia também da mesma forma, para colocar em prática alguma coisa que ela quer fazer, quer colocar em prática, só que os realizadores seriam mais flexíveis e eles se adaptam de acordo com o que o mundo oferece para eles, entendeu? Eles mudam uma coisa aqui e acolá e fazem a coisa acontecer de acordo com o que o mundo é de verdade, não com aquela ideia prontinha na cabeça deles, achando que o mundo é de acordo com o que eles imaginam que é, entendeu? O realizador, ele coloca em prática da forma que dá para ser feito, entendeu? Da forma que o mundo permite que seja feito, entendeu? E eu, cara, por muitos anos da minha vida, a maior parte, diria, da minha vida, eu fui um sonhador, cara. Eu fui um sonhador em tudo que eu fiz, cara. Todas as coisas que eu botei na cabeça de fazer, eu era o sonhador, tá ligado? Eu tinha uma ideia que eu imaginava ser a perfeita e eu achava que o mundo ia se adaptar à minha ideia. Essa, tá ligado? Essa era a coisa que rolava. E praticamente tudo. Eu não sei se eu já falei aqui no canal, acho que eu já falei, mas eu já trabalhei com confecção, tá ligado? Quando eu surfava diariamente, que eu ia pra praia sempre, eu botei na cabeça de trabalhar com confecção e criar uma marca de surf, para me vender roupas de surf, né? Voltadas pro público do surf, pra galera da praia, né? E eu tinha aquela ideia fixa, cara. As artes, tudo saía aqui da minha cabeça. As artes, os tipos de peça, modelagem, tudo. Eu não sabia cortar nem costurar, mas eu tinha a ideia pronta na minha cabeça. Eu procurava costureiras e tentava passar tudo prontinho e dizer para elas, tintim por tintim, como é que eu queria que fosse feito, entendeu? E aí é que tá o que eu falei, a definição do sonhador. O sonhador, cara, ele não aceita opinião nenhuma, ele acha que a ideia dele é a perfeita e ninguém pode atrapalhar a ideia dele. E esse era eu, cara. Fui eu na confecção
E assim, eu acho que por causa dessa cabeça dura do sonhador, eu acabei não dando certo na confecção, porque era uma época, cara, que a confecção era muito forte, sabe? Todo mundo que botou alguma coisa de confecção, cara, cresceu pra caralho. Mas cresceu como? Eles iam pra feira, mano. Eles iam pra feira vender no dinheiro vivo, tá ligado? Vender à vista pra galera. Porque a galera vai pra feira, a galera tá com dinheiro vivo. Naquela época não tinha Pix, mal usava o cartão de crédito. Era dinheiro vivo, direto. E eu, o que eu fazia? Eu tinha aquela minha ideia fixa. Eu achava que levar pra feira iria desvalorizar a minha marca. Cabeça, né? A cabeça. Desvalorizaria a minha marca, e aí eu não aceitava isso. Aí eu vendia muito, mano, mas muito fiado, mano. Vendia fiado pra caralho. E eu levei calote, meu amigo. Levei calote de amigo, de desconhecido. Levei calote pra caralho. E isso aos poucos ia minando minha confiança. Porra, meu irmão, caralho. Cara, meu amigo me deu um calote. É foda, mano. Era foda isso. Muito foda. E outra coisa também que eu trabalhei, também tinha a mesma ideia de sonhador. Não trabalhei não, na verdade eu era o sonhador, eu continuava tendo a ideia de sonhador, mas não era exatamente um trabalho, cara. Era quando eu comecei no grafite, cara. E eu passei uns 10 anos da minha vida se dedicando ao grafite, cara. Só que no grafite eu era esse cara sonhador, mano. Tá ligado? Eu queria fazer o meu trampo autoral e não queria nem conversa com comercial, mano. E eu tinha a ideia na cabeça que o grafite me daria frutos, tá ligado? Frutos financeiros, eu quero dizer, entendeu? Que eu seria reconhecido e que meu trabalho autoral seria reconhecido e que de uma hora ou outra eu iria ganhar grana com isso. Mas, cara, o sonhador, ele apanha pra caralho, mano. O sonhador sofre, ele apanha porque o mundo bate pesado. Se você pensa que o mundo vai se adaptar à sua ideia... Você tá enganado, mano. Você tá enganado. E foi foda. Só que chega um ponto na nossa vida, e eu acho assim, quando chega... O meu ponto, acho que foi mais ou menos ali nos 40. Quando eu chego nos 40, aí eu paro e penso, meu irmão, chega de apanhar, mano. Chega de apanhar, vamos ser realistas. Eu acho que os 40 deu aquela maturidade, aquela sensatez, né, do cara, meu irmão, tá na hora, né, de parar de só apanhar e vamos ser mais flexível, né? Vamos aprender a se adaptar com o mundo. E eu comecei e aí a tatuagem vem assim. Quando eu começo a tatuar, eu poderia muito bem também focar só em autoral, dizer eu só faço autoral. Só que não, dessa vez eu comecei a ser um realizador, meu chapa. Pego o trampo comercial, trabalho com todo tipo de gente, todo tipo de arte e, sabe, as coisas é impressionante, as coisas deram certo, mano. Começam a dar certo. E é assim que eu vejo o mundo, né, cara? É assim que eu vejo as pessoas, como são as pessoas, né? A forma de agir, né? Em relação ao que elas querem fazer. E só que assim, cara, aí eu começo a trazer também um outro ponto, né? Um outro lado da história também, que assim, como eu trabalho com arte, que eu sou um tatuador e trabalho fazendo arte, tem uma certa, hoje em dia, principalmente hoje em dia, que é na era das redes sociais, existe uma coisa existe uma crítica muito forte ao produto que, vamos dizer assim, ao produto enlatado, ao produto que já é pronto, que deu certo, aí todo mundo repete esse mesmo produto, esse mesmo fórmula a exaustão, cara, repete a exaustão e satura, chega ao ponto da saturação. Isso a gente pode levar não só para arte, desenho, pintura, mas também música, a gente pode levar para o cinema, levar para todas as formas de arte, cara. A galera, o que a galera faz hoje em dia? Hoje em dia a gente vive a tal da cultura da atenção, né? O que é que está chamando a atenção? Quando uma coisa chama a atenção, por exemplo, na música, um tipo de música chama a atenção e começa a dar like, a dar view, todo mundo, não, é exagero, mas a maior parte da galera da música começa a repetir aquela mesma fórmula ali, aquela fórmula que deu certo, que deu mais view, deu mais like, e repete aquela mesma coisa, sabe? E aí começa a sumir, cara, aquela coisa, o autoral, né? Que o autoral é a tal da ideia original, né, mano? Aquela ideia nova que surge, né? E
Esse é um outro lado da coisa, para quem trabalha com arte, pelo menos, né? Para quem trabalha com outro tipo de coisa, eu vejo que não, que o realizador é o que você tem que ser, mano. Você tem que se adaptar ao mundo se você quer ter o seu retorno financeiro, o retorno do seu trabalho. Mas em relação à arte, cara, tem esse outro lado aí, porque é foda, mano, é foda. Você, pelo menos eu assim, que eu tinha sempre a ideia de fazer algo original, de criar alguma coisa nova. E hoje eu tenho que fazer as coisas, como eu tenho que me adaptar com a realidade, eu tenho que fazer as coisas que tá gerando, que a galera tá procurando. Eu não posso simplesmente bloquear, mas é foda. A gente vê isso na música, no cinema, como eu falei. No cinema também é a mesma forma, da mesma coisa. No cinema tem uns filmes que deram certo aí, os caras ficam repetindo, sabe, a mesma fórmula dos filmes. O filme da Marvel, por exemplo, que teve o auge aí deles, e repetiram tanto a fórmula dos filmes de super-heróis, cara, que cansou, meu irmão, cansou pra caralho. É tanto que a Marvel aí tá aí perdida aí, tu sabe o que faz, tá tentando reaver o seu auge, né, o seu hype, que teve o hype da Marvel, que foi brutal, e só que, meu irmão, a galera cansou, cara, repete tanto, não traz nada de novo, que cansa, cara. Aí vamos ter que procurar uma outra formulazinha enlatada aí que já funciona, que a grande maioria vai querer, vai aceitar, e vão repetir mais uma vez a exaustão, cara. Tem esse outro lado aí, né? Pra quem trabalha com arte, tem que conviver com isso, cara. Infelizmente, a cultura da atenção, que é a cultura das redes sociais, cara, ela é o que ela vende, é isso, é o que tá mais chamando a atenção, é o que a galera quer, o público quer, né? Pois é, vamos fazer o que, né? Pois era isso, galera, acho que era isso. Acho que não tem nenhum outro ponto para acrescentar, não. Acho que o vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado, e agradeço a todos por assistir até aqui. Valeu, até a próxima, galera.